Marcelo, não sei se todos vocês sabem, ele era cirurgião cardíaco e deixou a cirurgia cardíaca para ser psicanalista. Eu não sei se a cirurgia cardíaca perdeu muito, são tantos profissionais, é uma área tão diferenciada, mas com certeza a psicanálise se tornou bastante enriquecida com essa mudança de rumo na vida de Marcelo Veras. Marcelo é coordenador do PSIL, que é o Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da Universidade Federal da Bahia. Marcelo tem sob sua responsabilidade, em termos de cuidado com a saúde mental e com o bem-estar, mais de 40 mil alunos. Ele é filiado à Associação Mundial de Psicanálise e à Escola Brasileira de Psicanálise. É mestre em psicanálise pela Universidade Paris 8 e é doutor em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é autor de livros como Self, Logo Existe, lançado em 2018, e A Loucura Entre Nós, que seguramente alguns ou vários de vocês conhecem. A Loucura Entre Nós deu origem ao filme de mesmo nome, dirigido por Fernanda Varelli. Nesse filme, ao contar a história de mulheres com transtorno mental, e são histórias reais, ele revela as fronteiras daquilo que socialmente consideramos como loucura. E é muito interessante isso, em tempos de patologização, em tempos de medicalização, uma abordagem que é mais subjetiva, uma compreensão da loucura enquanto uma forma de ser e de existir é algo extremamente importante. E Marcelo fez isso de uma forma muito elegante. Uma outra coisa que eu me identifico muito com o trabalho de Marcelo, que é uma extensa utilização, até por tudo que eu já falei aqui, da psicanálise em outras áreas de atuação, da psicanálise em extensão. É aí que eu acho que estão as grandes possibilidades da psicanálise. É claro que um consultório é extremamente importante, a psicanálise clínica é extremamente importante, mas o uso da psicanálise para atender populações, como é o caso do PSIL, né? Eu já vivi essa experiência atendendo pessoas que usam drogas e aprendi muito com isso. Eu acho que é muito salutar e muito útil à comunidade um psicanalista deixar do consultório e viver paralelamente experiências como essa. A psicologia hospitalar é uma das formas da psicanálise em extensão. Vocês sabem que habitualmente não se faz psicanálise clínica ao se fazer psicologia hospitalar, mas o conhecimento da psicanálise faz toda a diferença na atuação do psicólogo no âmbito hospitalar. Então, nós temos muitas perspectivas e temos a certeza de que o curso de psicologia hospitalar da Faculdade de Santa Casa ele proverá conhecimento e prática. Todas as ações da Santa Casa têm uma carga horária prática significativa, né, vividas à beira-leito com os pacientes, que faz toda a diferença. Então, me alonguei um pouco pelo contentamento, pelo entusiasmo de lhe receber aqui, Marcelo, e lhe passo a palavra para que você faça a sua apresentação. Muito obrigado desde já. E apenas como estamos no mundo virtual, saber, eu acabei de ativar meu microfone. Você me ouve, Tarcísio? Perfeito, Marcelo, está ótimo. É bom saber isso, né? Porque a gente nunca sabe direito o que é uma palestra em pedaços, né? Que é mais ou menos o que vem acontecendo conosco, né? Eu vou falar um pouco disso, inclusive do analista em pedaços. Bom, troquei ideias um pouco com o professor Tarcísio, já tinha trocado ideias com o professor Júlio Hermes, são pessoas queridas que eu gosto muito, que eu acompanho com muito entusiasmo, exatamente essa afinidade que temos em comum de fazer uma interface, de abrir a psicanálise para além dos divãs. Já cheguei a pensar num texto que tipo seria o divã portátil, um divã que a gente leva nas costas para as UTIs, para as favelas. Quando eu fui diretor da Escola Brasileira de Psicanálise, a gente trabalhou muito, por exemplo, com a favela da Maré. E foi a própria Marielle que nos abriu, na época, a porta para a favela da Maré. Tanto que, quando ela faleceu, a gente fez uma homenagem a ela.
por ter nos permitido ver um outro mundo, né? O que mostra também, já iniciando um pouco o nosso papo, como é difícil a gente ter uma concepção de mundo, não? O mundo como uma coisa homogênea, isso que se a psicanálise ensinou depois de algum tempo, uma frase que alguns de vocês mais familiarizados com a psicologia, certo? Aquele outro consistente, robusto, que vai nos garantir e impedir que a gente caia naquilo que Freud chama de Hilflosigkeit, ou seja, de desamparo. Infelizmente, ele não existe. Esse outro universal de seios fartos, né, que nos acolhe nos momentos de angústia. O que, por um lado, pode ser complicado, mas, por outro, faz com que todos nós tenhamos que desenvolver essa habilidade de saber como buscar esse colo e como sermos esse colo para alguém. Né? Ô, Marcelo, o teu som tá com um pouquinho, o teu som tá com um pouquinho de ressonância. Será que a gente... Vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar colocar aqui, talvez se eu colocar Veja se agora melhorou um pouquinho. Alô? Eu acho que sim, né? O som está um pouco melhor? Acho que sim, Alô? acho que melhorou. Ah, bom. Então vocês vão me sinalizando aí se o som é. Você que é o contra-regra também, né? Não é só o meu anfitrião, não. Então pronto. Eu tentei falar sem, mas eu acho que aí o eco. Eu vou fazer uma outra coisa aqui que eu acho que está incomodando. Eu vou desligar o ar-condicionado. Eu acho que eu suporto 1h30 sem ar-condicionado. Espera um pouquinho, que eu acho que aí melhora o som. Sem dúvidas, agora o som vai perder um certo zumbido, talvez estivesse incomodando. Pois bem, então, eu gostaria de falar também, obviamente, da Santa Casa e do Hospital Santa Isabel, porque foi no Hospital Santa Isabel que eu fiz esse passo de um dia, eu estava ali operando, nunca me esqueci porque era um aneurisma de aorta e eu era apenas o R1 indo para o R2. Eu acho muito pomposo ter cirurgião cardíaco, eu diria que eu fui um residente de cirurgia cardíaca, com um brilhante insight em algum momento na vida, descobri que eu seria uma temeridade para os pacientes, porque o cirurgião cardíaco precisa ter uma mente muito focada, e quem me conhece sabe que eu sou tudo menos focado, né? Eu fico até hoje pensando com meu superior que se eu fosse um cirurgião cardíaco, eu ia passar noites de insônia sem saber se eu deixei uma gase dentro do paciente, se não deixei uma gase, se eu liguei alguma coisa. Isso é um desespero para mim. Então, eu acho que eu fiz a escolha certa, mas essa escolha passa pelo Hospital Santa Isabel, onde eu dei muitos plantões, onde eu tive um mestre na época, uma pessoa que não é uma pessoa assim simples, ele é um mestre, ele era um mestre duro, o professor Nilson Ribeiro, mas que me ensinou que um cirurgião cardíaco, como ele fazia isso, quando ele entrava na sala de cirurgia, ele era capaz de encontrarmos ele lavando o chão, passando o rodo no chão. Ele não tinha essa pompa, e me ensinou muito da importância que é a gente ter essa linguagem de entender um pouco alguns papéis. Ali eu aprendi um pouco, né, e respeitar um pouco alguns papéis. Bom, o título que foi pensado, né, assim que a gente tenta trabalhar um pouco, eu poderia dividi-lo em duas etapas. Então, eu vou pensar, Tarcísio, em falar talvez uma primeira etapa, para depois chegarmos ao que seria o título, o atravessamento. E você me dirá se, antes de chegar na segunda etapa, a gente fala dessa primeira etapa. Vou deixar que você pense nisso. Bom, é porque antes de chegar ao atravessamento, eu gostaria de fazer um pouco marcar o cenário do que vinha sendo a virtualidade no século XX, até aproximadamente janeiro de 2020. Ora, nós vamos perceber o seguinte, que a virtualidade ela foi ganhando os nossos espaços, né, cada vez mais. Ela começou insidiosamente com pequenas câmeras que foram se multiplicando em grandes câmeras, em muitas câmeras, até um universo de tantas câmeras que hoje, se, por exemplo, vocês forem fazer
compras numa rua de Londres, vocês serão vistos por 300 câmeras no mínimo, né? O que deixa a gente um pouco numa situação assim de uma permanência, vigília, e que tenha feito com que a civilização do milênio fosse uma civilização completamente submetida ao objeto olhar. Um objeto olhar que reproduz um pouco o que talvez tivesse sido outros objetos e que a psicanálise trabalhou muito, como, por exemplo, o objeto oral, a questão do seio, que sempre foi uma questão complicada. Melanie Klein trabalhava isso muito bem. É que imagine para um bebê completamente que vem para o mundo completamente sem manual do usuário, que não tem a mínima ideia de que aquele mamilo gigante vai equacionar os problemas que ele tem lá que ninguém contou para ele a palavra fome, então ele não sabe nem que aquilo é fome, mas ele sabe que de repente aparece um mamilo, um troço que ele não sabe, e que ele nem sequer sabe que ele é separado daquele mamilo. Um dia vai cair uma ficha, mim, bebê e o mamilo, né? Vai cair uma ficha de que aquilo ali é outra coisa, como depois vai cair uma ficha de que tem uma mãe de bônus, eventualmente, um pai de malos, ou seja, tudo isso ele vai vindo depois. Mas podemos dizer que durante muito tempo esse grande outro que o bebê, como Melanie Klein dizia, fico meio em dúvida se esse peito é bom ou mal, se ele gosta de mim ou não gosta, porque às vezes eu choro e ele não vem, às vezes ele vem. Essa dúvida era uma dúvida que fazia com que tivéssemos um outro, talvez, muito ligado à demanda do dar ou não dar. Os artistas e os literatos, eles são sempre um pouco proféticos, né? E todos vocês conhecem, embora eu tenha lido isso muito menino, Tarcísio talvez também, até Júlio um pouco jovem, a George Orwell, 1984, onde já ali ele antecipava o que sequer tinha acontecido naquela época, demorou um pouquinho, não aconteceu em 84 na magnitude que se esperava, mas que aconteceu paulatinamente de nos tornarmos uma civilização completamente submetidos a um outro absoluto do olhar. Um olhar que nos persegue, esse olhar que eu brinco, porque eu moro num prédio aqui, nós não somos muitos, nós somos 14 no prédio, mas que insistiam muito em querer colocar uma câmera dentro do elevador, e eu insistia, poxa, o elevador é um lugar sacrossanto da intimidade, onde eu meto o dedo no nariz, a gente arruma, sei lá, a calcinha, a gente dá o último beijo antes de entregar a namorada para os pais, ou seja, era aquele lugar um pouco de uma certa intimidade e que depois de algum tempo, em quase todos os prédios, passou a ser um lugar onde a gente sobe o elevador compartilhando com o porteiro, com alguém que está vendo aquilo sobre câmeras, né? Isso porque uma vez teve um crime que foi elucidado pela Câmara, submetem-se agora todos os elevadores da face da Terra praticamente a ter uma câmera, para nos dar algo que é apenas uma falsa sensação de segurança. Porque, no fundo, não acontecem tantos crimes da mala assim, não é? Que saiam pelos elevadores. No entanto, a narrativa moderna ela foi construída de tal maneira que eu fico até triste, porque eu gosto muito de filme de suspense, né, por exemplo. E era legal porque imagine o que era uma trama nos anos 70, quando você não tinha nem câmeras e nem telefone celular. Então, as tramas policiais, os crimes, a la Sherlock Holmes e até de tramas mais contemporâneas, Operação França, eu me lembro, elas eram, até mesmo o próprio filme do Watergate, né, que trata da questão do escândalo de Washington, eram filmes que tinham uma narrativa que exigia muito mais do que é uma coisa relativamente morna dos filmes de suspense hoje em dia, que não há um filme de suspense, vocês vão concordar comigo, cuja equação, a elucidação do crime não seja por uma câmera que finalmente viu aquilo. A gente já sabe, né? A gente está vendo ali, aconteceu um crime, você já fica esperando a hora, o famoso momento câmera, que é o momento onde a verdade aparecerá pela câmera. Isso ganhou um grau a mais, por exemplo, com aqueles programas que devassaram o corpo, completamente a interioridade do corpo, como CSI, onde a verdade era a possibilidade de olhar dentro do corpo. Ou seja,
criou-se paulatinamente a ideia de que o império das câmaras era um império que mostraria a verdade, que mostraria tudo e que, no fundo, teríamos que aceitar que esse seria o caminho que poderíamos ter para, né, para a questão da inevitabilidade das câmaras, né? Mas isso é claro, isso foi evoluindo de tal maneira que isso tocou justamente uma questão que eu acho que é crucial, que é a questão do papel da intimidade no mundo contemporâneo. Essa intimidade, aos poucos, é devassada pelas câmeras. Ela começou a ser devassada inicialmente nos anos 80, com fascínio pelas revistas que mostravam muito mais, né? Os astros, nossos astros, na cama ou na banheira, na ilha de caras, do que propriamente atuando, a tal ponto que a gente sabe que nós temos péssimos atores, mas que são ótimos em ilha de caras, ótimos em mostrar a imagem. A quebra da intimidade evolui até o fascínio pelos Big Brothers, que foi recentemente ressuscitado esse fascínio com o último Big Brother, uma audiência estrondosa, onde me parece que aí não é mais a intimidade dos astros, mas a intimidade em si, isso de nos colocar um pouco como voyeurs dessa intimidade alheia, nos vicia, nos torna também um tanto quanto adictos, até o momento onde há uma certa ruptura que eu considero um antes e um depois, que é exatamente isso aqui, que é o nosso smartphone, que é aquilo que eu costumo brincar, que é ali que é uma ruptura entre a nossa necessidade de ter alguém para olhar para o nosso narcisismo, que nós mesmos vamos passar a possuir o olhar do nosso narcisismo. Aí, a partir de um determinado momento, quando a gente quiser testar como alguém nos vê, basta, no final dos nossos braços, a gente tirar um selfie. Daí que meu livro O Último Selfie Logo Existo era um pouco para mostrar o grau quase que patológico dessa civilização narcísica, embora o livro não seja só sobre isso, não, fala de várias coisas, mas esse é um dos textos, uns 3 ou 4 vão tratar sobre isso. Tratar exatamente disso que todos vocês conhecem, que chegou um momento em que não bastava apenas a gente, digamos, ir sei lá, a Paris, mas se alguém não tirasse um selfie com a Torre Eiffel no fundo, era como se não fosse a Paris. Eu passei pela experiência muito gozada do que se passou entre o livro Felicidade e Sintoma ou A Loucura Entre Nós para o Selfie Logo Existo, é que eu praticamente não precisava assinar. As pessoas, quando eu chegava assim nos lançamentos dos livros, até hoje, elas querem tirar um selfie comigo e o livro do lado. O que mostra assim que o selfie virou um pouco uma assinatura da própria existência, né? Do estar no mundo, um estar paralisado e, obviamente, um estar cheio de filtros, né? Por quê? Porque a gente nunca mostra a nossa verdadeira imagem, né? Freud faz uma decomposição entre aquilo que a gente chama de ideal do eu e eu ideal, né? Ideal, ich ideal em alemão, onde ele vai mostrar esse grande engano que é a nossa imagem no espelho, através da qual nós dizemos eu. Nós apontamos a nossa imagem no espelho e ali já existe um pequeno delírio. O delírio é que a gente olha para a nossa imagem do espelho e a gente fala aqui sou eu, né? A gente aponta e diz, quando na verdade não. A prova disso é que as crianças, elas não necessariamente caem nesse engodo. Quando a gente coloca um espelho na frente de uma criança, ela olha para trás, ela vai olhar atrás do espelho, porque ela quer adivinhar quem é aquela pessoa que está na frente dela, mas é ela que tem razão. E, na verdade, nós acreditamos que nós somos aquela imagem e não percebemos que a imagem diante de nós é meramente um corpo sem órgãos, é um retrato de nós mesmos, mas que só mostra o que nós somos por outro, para o outro. Mas, talvez trazendo aí algo que é bastante conhecido, que é o quem vê cara não vê coração, ou seja, não necessariamente quando a gente está falando, não necessariamente quando a gente está se dirigindo a nós mesmos no espelho,
nós estamos falando da nossa interioridade. Nós estamos conseguindo pensar do que nós somos no nosso interior. Não é? Porque o nosso interior ele é opaco à nossa própria imagem narcísica. Então, aquilo que nós vemos não traduz quem nós somos, e isso foi fazendo com que progressivamente passássemos a viver num certo mundo das aparências e gozando desse mundo das aparências com um prazer quase mórbido de cada vez nos superarmos mais e mais, né? Não reconhecendo, talvez, que a verdade é que nós não somos a imagem do self, mas, como eu costumo dizer, as 30, 40, 50, 60 imagens que a gente não posta, com coentro no dente, o cabelo meio desarrumado, né? É o que vai aparecer um pouco mais a nossa, digamos assim, a nossa gordurinha, aquela barriga que a gente não queria que ninguém visse, não é isso? Ou seja, então essa é exatamente a estrutura que faz com que esse aparelho narcísico, né, esse grande aparelho narcísico, tenha dominado de tal maneira as redes sociais que as redes sociais deixaram de servir para que a gente pudesse se comunicar com o outro, mas muito mais para que a gente se cortasse a relação com os outros, né? Tem um trabalho de uma revista, um trabalho do ano passado, 2019, muito interessante, que eles ficaram acompanhando, eles fizeram dividir em dois grupos, né? Um grupo de pessoas diagnosticadas como deprimidas. Tudo bem que a gente pode até refletir um pouco o que quer dizer é, depressão. Depois a gente pode chegar a isso no debate. E pessoas em outro grupo que não se queixava de ter depressão ou de nada disso. E sob consulta, eles foram ver as páginas nas redes sociais desses dois grupos. Ora, o que se descobriu? Que as pessoas que não eram deprimidas, elas usavam o Facebook, o Instagram, muito mais para colocar piada, para se divertir, para gozar, mas que no grupo, que era aquele grupo digamos, o grupo dos deprimidos, o grupo onde estavam as pessoas deprimidas, essas pessoas estavam realmente buscando alguém do outro lado da linha. Elas estavam realmente tentando ali encontrar alguém e não encontravam. Ou seja, no fundo, essa busca por alguém no outro lado, na experiência, opa, estou numa rede social, eram pessoas que colocavam mensagens a um outro que nunca respondia e que, ao contrário, até quando elas expunham um pouco das dificuldades dela e das buscas, elas sofriam um certo bullying, né? Porque não era para isso que serviriam as redes sociais, era para ser uma eterna festa. Ou seja, pouco a pouco que a gente percebe é que o que deveria ter sido feito para comunicar foi feito para nos isolar e nos criou um mundo onde, por trás dessa ideia de que nós podemos contar com o outro, nos comunicar com o outro, a gente estava cada vez mais reforçando a nossa solidão. Ou seja, essa solidão que, de um certo modo, é muito, é muito parecida com esse elemento que é a depressão, mas com uma diferença, que a solidão é um estado de humor que vem pela falta do apoio do outro, como o Hilflosigkeit freudiano, e não necessariamente a gente deve tratar a solidão com remédios, porque o remédio ele vai estar aí para nos cortar ainda mais o nosso contato com o outro, não é isso? Por outro lado, há um outro trabalho que eu acho muito interessante, também do ano passado, que foram pessoas que elas ficaram avaliando, monitorando as telas, essas telas daqui do celular de um grupo de pessoas, salvo engano, de 19 a 29 anos, por 2 meses, para descobrir como elas usavam essa tela. Eu costumo brincar que isso foi feito antes do Intercept, então. Mas eles ficavam acompanhando ali como era essa mudança das telas e descobriram que a média de tempo que essa geração fica na mesma tela do telefone e do smartphone era de 20 segundos, apenas 20 segundos. Em 20 segundos, elas já teriam que estar trocando por alguma outra informação que não fosse aquela que está ali. Alguns de vocês devem conhecer, por exemplo, e se não fazem isso vocês mesmos, pessoas que têm muitos amigos no Instagram
e que chegou a, deixa eu olhar meu Instagram. Aí quando você olha, você começa a ver a pessoa dando like, 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 like. E você pergunta assim, mas estão dando like do quê? Não são as fotos dos meus amigos. E elas dão tão serialmente, de uma maneira serial, que obviamente elas sequer viram as fotos. Mas elas achavam que o importante era dar os likes naquelas fotos. Não é isso? Uma certa contabilidade frenética. Né? Ora, na psicanálise, Lacan ele trabalha muito com essa temporalidade e ele vai fazer uma certa decomposição do tempo, do que é o tempo subjetivo, em três tempos. Ele vai fazer isso num texto célebre já mais antigo, que ele vai, inclusive, fazer a partir de uma análise de uma peça de Wicklow. Portas, eu acho que o Wicklow em português é a Portas Fechadas, não me lembro como é que se traduz Wicklow. E Lacan ele vai decompor o tempo entre o seguinte, entre o instante de ver, rápido, o tempo para compreender e o momento de concluir. O que significa essa decomposição do tempo? Né? Vamos pegar um caso bem simples. Digamos que eu estou parado numa rua, aqui em Salvador, de noite, e eu estou ali parado no carro e eu vejo alguém chegando, alguém caminhando. Essa pessoa está caminhando no instante de ver, eu vi aquela pessoa. Tempo de compreender é o tempo que eu dialogo com o outro que está na minha cabeça, que é o outro da informação, o outro da minha experiência pregressa, o outro do que os amigos dizem, o porteiro do prédio vai dizer daquela rua. Então é um momento que eu vou dizer assim, não, aquela pessoa ela está andando calmamente, eu acho que não é nada, ela é só uma pessoa passando. Ou eu vou pensar, não, mas essa rua é um pouco perigosa, talvez seja melhor eu arrancar o carro ou ficar com o carro aqui. Esse é o tempo de compreender. Até que vem o pimba, o momento de concluir. Não, eu vou ficar aqui. Ou, não, eu vou arrancar o carro, porque eu não estou gostando disso aqui, não. Ora, se a gente pensa em 20 segundos como o tempo para compreender, vocês vão perceber por que mal eu estou vendo um fake news, eu já estou compartilhando. E por que se percebeu, por exemplo, nas últimas eleições, e isso continua até hoje um pouco, como pessoas, que eu ficava impressionado, pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado, com um grau de compreensão e elaboração enorme, passavam fake news absolutamente inverossímeis, absolutamente impossíveis, não é isso? Ora, isso acontecia precisamente porque as pessoas elas passaram a fazer um curto-circuito entre o instante de ver e o momento de concluir, sem esse tempo do outro, que é uma das maneiras da gente pensar como nós nos isolamos do outro, porque o outro é o outro do diálogo e é o outro da dialética. E cada vez mais o que a gente pôde perceber, e isso continua até hoje um pouco nos WhatsApps, quem não saiu de algum grupo de família, algum grupo de ex-colegas, por exemplo, onde o que a gente percebe é como esses grupos foram se tornando uma verdadeira panaceia de pessoas que não se conversam, que querem apenas falar sem ouvir. Então, ali onde deveria ser a comunicação, reforçou-se uma exigência narcísica de colocar a sua opinião, e isso de uma maneira, inclusive, curiosa, porque hoje em dia todo mundo dá opinião sobre absolutamente tudo, fala-se de tudo, todo mundo virou especialista de mais ou menos tudo. Claro, todo mundo quer colocar, impor um pouco, de uma maneira narcísica, o seu modo de se colocar no mundo. Né? Ora, o que nós vamos perceber é que isso vai nos afastando da vida, como vai nos afastando, por exemplo, da experiência real de um corpo. E que é o que a gente está acontecendo agora conosco, né? Mas antes isso acontecia sem imposição alguma. A primeira coisa que se faz com o bebê hoje em dia, porque senão ele não vai ser inteligente, é colocar na frente dele um iPad, um iPhone, algo desse gênero, né? Ou seja, esse menino, esse bebezinho, ele já vai entender um mundo que deveria ser tridimensional, bidimensionalmente, achatado. Ele vai, digamos assim, ele vai construir a tridimensionalidade de uma maneira virtual, ele será safo, mas, como diz Susan Greenfield, que é, por exemplo, uma neurologista que eu gosto bastante, ela é uma baronesa, inclusive, hoje em dia, né? Susan Greenfield, na Inglaterra,
uma autoridade, ela fala até que ponto não teria sido muito melhor essas crianças estarem brincando com massinha, para exatamente entender melhor da tridimensionalidade, ao invés de partir rapidamente para o mundo virtual, né? E a gente vai perceber um pouco os ecos disso nessa juventude que continua sendo exímia na pornografia, exímia nas séries Netflix, em tudo isso, mas que são essa juventude que é completamente inábil com a massinha que é o corpo do outro, com pegar no outro, com esse contato, com a sexualidade real, né? São bons pornógrafos, são bons masturbadores, mas com muito chega a haver até uma certa aversão ao corpo real. Por exemplo, como que no Japão, o grande problema no momento atual é que praticamente 44% das mulheres ainda são até 29 anos, elas não tiveram relação sexual, né? 40, na verdade, é 42% homens, 44,2% das mulheres não tiveram relação sexual até os 29 anos, não sabem o que é isso. Uma população enorme é virgem, e o principal é que o grande problema de saúde pública é que para a saúde pública não, o problema econômico no Japão é que se a população continua reduzindo, porque eles não querem mais fazer sexo e ter filhos no Japão, em 2050 a população japonesa ela encolherá em 21%, o que vai significar simplesmente a quebra da economia japonesa. Eles não vão ter condição de sustentar o mercado de trabalho. Claro que tudo isso vai passar por certas vacilações a partir da pandemia. Nesse primeiro trecho, né, que aí talvez eu devolvesse para o Tarcísio, e aí a gente depois ia para a segunda etapa. Primeiro eu estou na etapa antes da travessia do mundo virtual. Eu gostaria de chamar a atenção para aquilo que hoje em dia é chamado de GAFAM, que é esse grupo meio compacto mundial formado por Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, é uma sigla GAFAM, e que mostra uma coisa muito interessante, né? Eu costumo dizer, olha, fiquem muito atentos vocês, porque quando o almoço é grátis é porque vocês são a sobremesa. Ou seja, nós oferecemos todas as nossas informações para esse grupo do GAFAM. Eles sabem tudo que a gente gosta, todos vocês passaram pela experiência de que basta pesquisar em algum site Espanha, imediatamente vocês serão bombardeados de hotéis na Espanha, bilhete de passagem de avião mais barato na Espanha, os melhores restaurantes na Espanha. Eles sabem absolutamente tudo, né? E qual é o objetivo de saber tudo? É exatamente de fazer algo que eu costumo brincar e dizer, fazer com que vivamos a vida como se fosse uma playlist. O que é a vida como playlist? Significa, todos vocês devem ter passado por essa experiência, de em algum momento você abre o seu computador, a sua televisão, seu smartphone, e tem assim, se você gostou dessa música, provavelmente você vai gostar dessa música. Se você assistiu esse filme, provavelmente você vai gostar desse filme. Ou seja, eles sabem do que a gente gosta. E por que eles sabem? Não é porque eles querem nos servir, porque eles são serviçais gentis. Eles querem saber porque o único modo de tornar alguém adicto é oferecendo mais do mesmo. Ninguém é adicto a muitas coisas. Então, se eu gosto de música country, eles vão me bombardear de música country. Se eu assisto séries históricas, eles vão me bombardear de séries históricas. Ora, o que acontece com isso? É bom? Isso, na verdade, é uma extrema fábrica de segregações. Porque isso faz com que eu não ouça mais a música do outro, eu não veja mais o filme do outro. Uma coisa é coisas assim que a gente nem assim, eu dei um livro para minha neta, e minha netinha de 6 anos, eu estava vendo ela tentando abrir a foto no papel, assim, com a mão, tal, ela já está imersa, né, no mundo virtual. O que a gente vai perceber, então, com essa questão da segregação, né? É que isso vai criando bolhas, né? Bolhas de consumidores.
orquestradas de uma maneira que você não queira saber muito da música do outro. E eu me lembro, o Tarcísio vai se lembrar, que quando a gente ia para o Cine Liceu, para o Cine Bahia, não vou dizer quando isso, certamente no milênio passado, a gente ia assistir um filme, de repente o filme era uma merda, a gente saía no meio, xingava, de repente via um filme maravilhoso, a gente ia para o cinema. Então, depois que o filme tornou-se algo on demand, ou seja, eu escolho, eu não tem mais esse modo ativo, digamos assim, passivo da gente ver o mundo. Parece que é bacana, que agora a gente tem tudo às mãos, e a gente percebe que a gente, ao ter tudo nas mãos, não tem nenhuma frustraçãozinha de assistir um filme ruim ou uma série. Tem uma expressão que a gente não usa mais na Netflix, que a gente usava tanto quando a gente ia no cinema. Deu dinheiro! A gente gritava assim quando o filme era ruim, a gente gritava assim, deu dinheiro, que era assim, uma porcaria aquele filme, a gente gritava, a gente tinha a frustração da perda. Hoje isso tudo acabou, porque a gente tem uma situação que é tudo feito on demand, ou seja, nós nos tornamos um pouco caprichosos de só termos aquilo que nós queremos, né? Então, assim, por outro lado, vocês querem, eu não vou ser um sujeito pessimista, dizer, oh, meu Deus, como era bom o tempo do Lampião a gás, o tempo que a gente ia no Cine Liceu, né, que tinha rato no cinema, era um negócio assim. Eu me lembro de uma cena de um rato que entrou logo num filme de terror, eu vi todo mundo correndo fora, porque uns não sabiam que era um rato, achavam que era a multidão indo embora, que tinha um vampiro ali mesmo, cena muito gozada. Ora, o que a gente percebe é que, claro que é preciso usar a virtualidade, porque as cidades perderam a escala humana, né? Hoje em dia, você não vê mais ninguém. Hoje em dia, você está andando pela cidade, você não tem a humanidade na cidade mais. São prédios e torres altíssimas. E é claro, então, que a rede social é a rua para muitos. A prova disso é que, se vocês, alguns de vocês estão sofrendo muito com o confinamento, se tem alguém que, pelo contrário, está achando um ótimo confinamento, são os adolescentes, que o sonho de consumo deles é trancar-se no quarto e ficar jogando o dia inteiro ou conversando com os amigos. Então, para eles, isso aí não é problema nenhum. Ou seja, então, nesse primeiro momento, que eu pararia aqui para que a gente talvez pudesse trocar algumas ideias, eu ficaria do momento pré-atravessamento virtual. Né? Aí eu não sei, Tarcísio, se você quiser eu continuo, se você quiser fazer comentários, lançar perguntas, up to you. Legal, Marcelo. Super, super legal. Muito rico a tua fala até aqui. Você abre muitas portas, né? Se nós quiséssemos enveredar mais na psicanálise, eu traria Bill com a constituição do sujeito, quando ele fala a criança forma um aparelho de pensar pensamentos, ou seja, a criança sai daquela fase de repetir o que o outro faz para ter uma elaboração própria. Isso demanda tempo, demanda relação com o outro. Se nós quiséssemos pensar na vertente da educação, enquanto você falava, eu me lembrava de Jorge La Roça Bom Dia, um educador espanhol que tem um texto belíssimo chamado A Experiência e o Aprender com a Experiência, em que ele faz essa distinção muito clara entre o que é a informação e, mais do que isso, a opinião a partir de informação, que é completamente diferente do conhecimento, da experiência mesmo, de você, que demanda que você falava, de uma elaboração a partir do que você percebe, para que você passe aquilo adiante com uma marca pessoal. Então, você abre portas extremamente importantes. A questão do uso da internet, tomando internet do ponto de vista geral, por todos os dispositivos que nós dispomos de comunicação virtual, nessa questão do acesso da criança, inclusive. E aí eu faço uma ponte para o momento seguinte, Marcelo, que eu gostaria que você desenvolvesse. Seguramente, com o isolamento social, há uma mudança no perfil ou na maneira de utilização dessa comunicação virtual. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre. Não sei se você tem pensado a respeito, mas se puderes falar, eu gostaria de te ouvir o seguinte: com os pais em home office, evidentemente sem poder se ocupar das crianças que não estão na escola e agora estão em casa,
eu fico preocupado assim com um uso excessivo desses dispositivos virtuais, de televisão, e o risco de uma dependência de internet. Eu estava recentemente vendo uma colega falando a esse respeito, né, uma estudiosa dessa questão do uso de internet, e ela fez uma pesquisa em 3 segmentos: os adolescentes, as crianças de 2 até 10 anos e abaixo de 2 anos. Por incrível que pareça, o uso de internet, ou seja, de smartphone, de joguinhos, de filme, é mais acentuado e cresce muito mais nesse segmento entre 0 a 2 anos de idade, o que é uma coisa que impacta bastante. Então, eu gostaria de te ouvir sobre isso, sobre essas novas modalidades ou novas formas, o que mudou na comunicação virtual de recolhimento social e dessa possibilidade de uma acentuação de um uso abusivo por conta do home office dos pais e sem as crianças irem às escolas. Eu tô... Ah, tá ligado aqui. Sim, eu gosto muito assim, quando você me pergunta, Tarcísio, eu gosto de ter assim até uma certa humildade de dizer o seguinte, eu vou falar um pouco no achismo, um pouco na minha impressão, exatamente porque eu acho que tem pessoas que estão virando especialistas rápido demais sobre essa coisa virtual, e eu acho que não deu tempo para a gente ser especialista nisso ainda. A gente não sabe os efeitos disso, não é isso? Então, eu prefiro ser um pouco humilde, de dizer, calma, né? Assim, eu não sei, tanto assim. Eu tenho intuições, eu vejo, claro, eu penso muito, eu reflito, eu escrevo. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa, talvez na contramão, eu percebi, eu posso falar até como um próprio psicanalista, né? Eu percebi quase que inicialmente, nós já estamos indo aí para o segundo mês, né, concluindo o segundo mês de afastamento, quase que uma febre maníaca, por exemplo, de falar dos atendimentos virtuais e de simplificar os atendimentos virtuais. E eu via aquilo ali, eu me dava assim, uma impressão de que eu estava ficando velho mesmo, porque eu dizia, gente, eu estou achando tudo uma encrenca, estou achando tudo tão complicado, é tão mais difícil, né, essa fala virtual, é pesado. Não que eu não atenda também, mas eu não posso dizer, por exemplo, que eu estou fazendo atendimento psicanalítico. Então, vejo pessoas com teorias assim, fazendo um duplo twist carpado, já sabendo tudo sobre virtual. Eu não consigo. Eu não consigo. O que eu sei é que antes eu estava inteiro, eu abri uma porta inteiramente, estava na frente de alguém, e agora eu vou em pedaços. A gente vai em pedaços, assim, uma hora entra a voz, para alguns é o WhatsApp, para outra é a visão, né? A gente vê, assim, uma série de coisas acontecendo que não tinham antes, e eu fico pensando assim, é difícil para mim como psicanalista, porque até que ponto o paciente vai entender que caiu a internet porque aquilo é uma interpretação lacaniana, por exemplo. No meio de uma frase cai. Será que isso foi uma interpretação ou será que isso daqui foi? Né? Então, eu acho que é tudo com muita dificuldade. Por outro lado, se um psicanalista não souber lidar com as dificuldades e a precariedade do mundo, o que é que vai dar? Né? Exatamente eu estou dizendo que a gente está num mundo que ele é precário mesmo e que a gente tem que saber fazer um pouco com as situações que tem. Me pedem muito, né? Eu dou muitas entrevistas, assim, eu tento frear um pouco, porque eu tenho medo, uma hora eu acordar e descobrir que eu virei uma live. Porque se é tanta live atualmente, que daqui a pouco, quando eu olhar, eu já virei uma live, assim, de falar. Então, pelo contrário, eu fiz um movimento contrário. Eu, que sou uma pessoa que você conhece muito bem isso, bastante ativo, eu gosto de escrever nas redes sociais, porque eu gosto de interagir, eu sou um cara muito inquieto. Eu senti necessidade de um certo recolhimento. Então, eu estou aqui hoje falando, eu vou ter algumas lives, mesmo tem algumas coisas, mas pelo contrário, eu estou mais escrevendo e mais lendo em papel, até porque, como eu estou atendendo pessoas virtualmente, isso vai dando uma intoxicação mesmo, né? Como você falou. Então, não estou falando nem das criancinhas de 2 anos, estou falando eu mesmo fico intoxicado da tela, da imagem demais, né? Uma coisa imagética demais. Quando eu saio, eu tenho me permitido fazer aquilo que seria meu sonho de consumo, na quarentena, só lendo livros, ouvindo músicas, né? Fazer as coisas que eu gosto de fazer. Então,
Qual é o cuidado que eu tenho tido com essas famílias? Primeiro é pensar, eu tenho várias situações difíceis, onde a gente percebe o que significa esse confinamento de corpos. Eu não gosto da palavra confinamento social, porque eu acho que nunca se socializou tanto, parece que quase que até maniacamente, a partir de agora, a tal ponto que aí eu iria então para a segunda etapa da minha fala, que seria exatamente esse atravessamento virtual, é que me parece que agora finalmente as redes sociais serviram para comunicar. Até porque fica bem feio agora você ficar mostrando selfie, né? Assim, olha o eu na minha cozinha assim, as pessoas não querem muito, porque existe uma diferença entre o selfie e a live. Eu acho que ela está sendo muito valorizada agora e que eu acho que é importante também até como analista. A selfie, ela é estática no tempo, ela é trabalhada narcisicamente, você vai escolher outro melhorando, mas ela é estática. E me parece que tem outras modalidades, mas o que as pessoas mais precisam é mostrar que estão no presente ali, virtualmente. Essa coisa que nós estamos fazendo aqui é mostrar essa presença. No Psil, por exemplo, que é um dispositivo que eu tenho atualmente praticamente 40 psicanalistas, psicólogos, a maioria, né, psicanalistas, atendendo essa juventude e os professores também que estão indo, os servidores, né, nesse momento de pandemia, atendimento virtual, me chega permanentemente questões como essa. Olha, essa só quer ser atendida por chat. E essa só assim, mas eu estou preocupado, porque assim, eu não sei se é uma psicose, eu não sei o que é que está acontecendo do outro lado. Se é uma pessoa fóbica do olhar. Você tem que ir com muito cuidado. E eu digo sempre o seguinte: olha, riscos haverá. É por isso mesmo que não estamos lá nesse ponto de termos toda né, essa teoria feita. Por outro lado, me parece que no momento atual, principalmente ouvindo um pouco os jovens do Psil, onde eles escrevem muitas vezes porque eles estão numa residência universitária, são 6, 3 no mesmo quarto. Como falar da intimidade deles? Se não for teclando, eles não podem sair, por exemplo. Né? Então, é claro que nesse momento eles precisam saber se adequar. Aí eu sugiro apenas uma coisa. É o seguinte, veja bem, se você vai interagir, se você se propõe a acolher, eu não chamo de tratamento, eu não chamo de psicoterapia, não chamo de nada disso, eu chamo de acolhimento. Pelo menos que seja acolhimento corpo presente, mesmo que virtualmente, ou seja, não pode ter aquele negócio de que eu te mando um WhatsApp agora, o outro vai responder o WhatsApp 2 horas depois, aí de manhã eu respondo como se aquilo ali fosse uma... Eu digo o seguinte, olha, durante 15 minutos, tudo bem, de tal hora ou durante 20 minutos, nós vamos estar aqui teclando ao vivo. Que ele saiba que a interação é ao vivo, mesmo que só seja por escrita. Mas que ele saiba que tem alguém que não é uma máquina que está do outro lado, mas que é um ser que, e aí eu teria que entrar um pouco num assunto que eu gosto muito, é um ser que interpreta. Porque para mim, máquinas não interpretam, elas leem. Eu acho que é uma diferença entre interpretação e leitura. Por exemplo, é claro que o Deep Blue ganhou de Kasparov, como quando eles foram jogar, né? O homem jogando contra a máquina, o xadrez. Né? Aquilo ali foi muito conhecido. No começo, Kasparov ganhava, e mais a máquina foi aprendendo, até que teve um momento que a máquina ganhou, finalmente. O problema não é que a máquina ganha, a máquina pode ganhar sempre. O problema é que quando ela ganha, ela não goza. E quando ela perde, ela não fica deprimida. Ela não goza daquilo. Então, eu acho que a máquina interpretante, né, que é o que a psicanálise nos mostra, é uma máquina que se baseia no equívoco, mas numa tensão. Então, isso para falar um pouco dos adultos, do modo como a gente está presente. E é claro que a gente vai ter especificidades. É claro, por exemplo, que me incomoda muito, porque aqui nós estamos, devemos ser aqui uma turma, né, de não sei quantos tem, mas uma galera que está aqui. Mas percebam, uma coisa eu estar falando publicamente, já me aconteceu essa sensação. Aqui é como se eu estivesse conversando com você e várias pessoas por um buraco da fechadura nos vendo. Né? Eu me sinto sendo visto e sendo ouvido por frestas, das quais eu não tenho eu mesmo acesso. Né? Eu não estou
Vai ter um momento que a gente vai fazer um chat, talvez um momento bonito que apareça todo mundo, como no Zoom, mas é claro que isso faz uma diferença, não é isso? Outro ponto que eu acho que é curioso, já falando então da questão do encontro de corpos, da obrigatoriedade quase de estar juntos, para alguns, né? Tem muita gente que não está nem aí para isso, tem muita gente que não está fazendo o confinamento. Mas eu vou dizer para aqueles que estão fazendo a risca, né, seguindo a risca o confinamento. Me chama a atenção, por exemplo, como é importante as saídas. Como, às vezes, só agora, até os pacientes, ou eu mesmo estou percebendo, como o papel, às vezes, de um amante, ou de uma amante, ou de um papo com os amigos, tudo aquilo que a gente se reclama na vida cotidiana, mas que faz parte da comédia humana, né, normal, nesse momento, quando tira tudo aquilo, a gente descobre, por exemplo, às vezes num casal, me aconteceu de ouvir, aquele casal que não transava, porque estava o tempo inteiro ocupado, 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 ocupado. De repente, eles estão juntos, também não estão transando. Então, eles descobriram que, na verdade, era o contrário. A vida estava sendo ocupada para não denunciar que havia ali um gap, um vazio entre eles. Agora se presentificou um vazio e não um excesso, em alguns casos. As crianças que estão cada vez mais voltadas. Certamente isso vai deixar marcas. Sequelas eu acho muito forte. Eu prefiro marcas, impressões, que vai dar um trabalho para alguns. Mas, por outro lado, aquilo que você falou, em situação de crise, né, cada um vai tentar inventar alguma coisa. Vai tentar. E realmente não tem jeito. Capturados como eles estão pelo trabalho. Alguns não, mas alguns eu percebo que eles estão realmente trabalhando muito mais do que estavam trabalhando antes, porque agora o patrão não tem horário para ligar ou para escrever, né? As pessoas estão muito mais solicitadas e o assédio da virtualidade é muito maior. É tão grande que isso já vinha acontecendo antes com o WhatsApp. Eu chamava a atenção que as pessoas não conseguem dormir sem desligar o WhatsApp. Eu brinco assim que as pessoas acordam, a primeira coisa que fazem é pegar no órgão sexual, o WhatsApp, né? Que é o grande órgão de sexualidade de quando a gente acorda agora, que é o smartphone. A gente virou um órgão do corpo, praticamente. Então, o que vai acontecer com isso? A gente tem a sensação de um chat permanente. Que 11 da noite, eu estou morrendo de sono, eu estou falando uma conversa com o Tarcísio aqui, eu durmo, acordei 7 da manhã, eu pego e retomo a conversa com você, Tarcísio, novamente, onde eu parei ali. Isso dá a sensação de uma conversa exaustiva e longa, né? Uma coisa que não para nunca. Então, isso mostra mudanças no regime de gozo, acompanhados também de algo que eu chamo a atenção, que é preciso ter muito cuidado, que é o seguinte: uma das adições que eu tenho mais visto é a adição à notícia, né? Adição, por quê? Porque a narrativa dos canais de notícia também é feita para nos tornar um pouco adictos. Então a gente fica sabendo quantos morreram no Equador às 8h30, às 9h, às 9h30. Aquela história de que em 20 minutos tudo pode mudar, significa que fique viciado ouvindo a cada 20 minutos uma notícia, né? E é claro, na hora que a gente vai perceber que Hollywood, muito antes, já tinha dado para a gente o roteiro do que a gente está passando. Então, a gente entrou no roteiro que já foi construído, né? Ou seja, não há um ano ou dois nos últimos 20, 25 anos que não haja o fim do mundo. Começa sempre da mesma maneira, né? Um cientista que descobre que o mundo vai acabar de não sei o quê, o governo ignora, ele vai morrer lá pelo meio do filme, né? O cientista normalmente, ou seja, um meteoro, um maremoto, ou epidemia, ou o que for. Ou seja, construiu-se uma narrativa de fim de mundo que nos antecede. Então, quando a gente está vivendo, cada um à sua maneira, o confinamento, ele é confrontado com uma narrativa que foi comprada também pela imprensa. Eu entendo que é importante, por exemplo, informar, mas eu gosto muito mais de fazer com que as pessoas tentem ficar em casa por formação e não por medo.
eu noto que muitas vezes a estratégia do medo é utilizada ao invés da estratégia da conscientização para fazer com que as pessoas captem o que está passando. Mas é claro, na hora que eu fico vendo, por exemplo, como eu disse recentemente, não me lembro onde, eu abro o jornal, eu vi de uma manchete: faltam caixões no Equador. Isso me dá um sentimento de impotência enorme, porque me dá uma sensação de que eu tenho que salvar o mundo, ou eu sou essa pessoa que está conectada com o mundo, e isso me dá uma impotência enorme. Quando, na verdade, é claro, eu acho que é bom saber o que está acontecendo no mundo, né? Não é negar o mundo, mas é dar a devida dimensão de que muitas vezes é mais importante ler o Jornal da Manhã da sua própria cidade, porque o importante para a gente enfrentar a epidemia é saber se o mercado vai estar fechado, se faltou luz em Cajazeiras. O que a gente precisa para lidar com isso, se você não é o presidente do OMS, se você não é um grande formador de opinião, se não é um presidente destrambelhado, maluco, é claro que é melhor você ter um compromisso com essas coisas que a gente tem que trabalhar no cotidiano, né? Então eu vejo o seguinte: é muito difícil quebrar as narrativas e inventar o seu modo de atravessar isso sem muito recurso ao discurso geral. Bom, respondi um pouquinho aqui para você. Muito bom, Marcelo. Eu poderia continuar te provocando, mas tem várias perguntas dirigidas a você. E eu acho que durante as perguntas é a oportunidade de retomar alguma coisa que você queira, tal. E é super importante a participação das pessoas que nos assistem. Tem perguntas assim muito, muito interessantes, né? Vamos começar. São várias. Faltou o som, preciso ouvir a pergunta. Alô? Alô? Está ouvindo? Tarcísio, eu não ouvi suas perguntas. Não, eu vou fazer agora. Está me ouvindo? Agora, estou Pronto, te ouvindo. Deu um branco aí, mas agora estou te ouvindo. pronto. Uma das pessoas que nos assistem melhor depois da pandemia, Eu não consegui ouvir. Será que ela está no chat, a pergunta? não sei. Agora eu vi. É isso que eu falo. Gozar estava super bom. Agora que só que deu uma falhada, não sei se sou eu ou você Veja aqui. agora, a pergunta é: teremos uma sociedade melhor depois da pandemia? Escutaste? Pronto. Agora eu Pronto. escutei. Outra, eu vou fazer logo a segunda, porque aí você pode pegar as duas juntas. É. A sociedade do espetáculo está em declínio ou em expansão? Pergunta instigante, hein? É, mais uma vez, eu digo o seguinte: as respostas que eu vou dar em um francês chique seria demi-bouche, meia boca. Eu não tenho a mínima condição de dar uma resposta, teorizar e chegar e falar. O que eu penso em cima disso? Primeiro, nós temos já aí duas situações que eu gostaria de convidar vocês a pensar. Primeira, eu ouço muita gente falando que o mundo nunca será o mesmo depois da pandemia. Eu também comprei essa lógica por um tempo. Depois eu acho que o mundo vai ser igualzinho. E daqui a pouco, como em todas as outras vezes que tivemos a pandemia, novamente daqui a pouco vão voltar as mesmas questões, vão voltar as mesmas coisas, e que no fundo isso que parece que vai trazer uma grande mudança. Por exemplo, eu mesmo dizia: não, agora pelo menos vai deixar de ser vergonhoso quando a gente está gripado usar máscara como é no Japão e aqui não é. Tudo bem. Mas eu me lembro que na época da gripe espanhola, você vai ver todo mundo usando máscara e todo mundo deixou de usar máscara, que os Estados Unidos voltou a ser o mesmo, agora tendo tido uma época que todo mundo usava máscara. Ou seja, ainda eu acho precário dizer se nós entramos num ponto de mutação sem retorno ou não. Não é isso? O que é uma mutação? Uma mutação é algo que faz com que o mundo não seja uma mutação. Então, se a gente pensar um pouco como Alain Badiou, que é um filósofo que eu gosto muito, fala,
o que é um acontecimento? É algo que faz com que o mundo nunca seja igual ele era novamente, né? A lista de acontecimentos que o Alain Badiou dá, ela é muito interessante, né? Ele coloca a Revolução Francesa, ele diz, olha, mesmo que se reinstaurem monarquias, nunca a Europa ela vai ser a mesma depois da Revolução Francesa. Depois ele fala da ereção do pequeno Hans. Hans nunca mais foi o mesmo depois da primeira ereção, como o primeiro beijo. Ou como, se vocês assistiram um filme delicioso chamado Invasões Bárbaras, tem uma hora que um personagem está ali, um professor universitário, parece que ele vai tá com câncer terminal e está sofrendo muito, Remy, me lembro bem o nome do professor, e aí os colegas, os professores universitários tiveram uma ideia, não, eu tenho minha filha, ela é traficante de heroína, vou dar aqui uma heroína para ver se ele acalma. E aí chega uma filha, traficante de heroína, para o professor que está com dor, e na hora que ela vai injetar, ela diz essa frase que você conhece tanto, que você trabalhou tanto com as drogas. Olha, aproveite muito essa primeira dose, porque todas as outras vão ser tentativas de voltar a esse primeiro prazer que você nunca mais vai encontrar. Não é assim, vai ser uma tentativa de buscar. Bom, o que me faz pensar que é um evento diferente é que a gente vem trabalhando teoricamente há pelo menos 30 anos, mas sobretudo depois da internet, nos últimos 20 anos, o conceito de globalização e de mundialização, sem que nunca tivéssemos concretizado um evento global. Então, assim, se há algo diferente, é que todo mundo pensava que o outro não existe, mas o vírus existe. Ou seja, no fundo, a única coisa capaz de globalmente montar algo que seja globalizado até hoje, nem Copa do Mundo, nem Olimpíada, nem a própria internet, que na China, por exemplo, a internet, você não pode entrar na internet como se fosse fora, porque tem as questões lá, cada um dos seus governos ditatoriais. Curiosamente, ninguém pode ficar indiferente ao vírus. Então, foi uma merdinha de um vírus que se transformou num único evento global, um vírus que quem sou eu para falar algo para o professor Tarcísio, que é um excelente infectologista, junto com a esposa dele, algo que não é sequer vivo, né? Sequer a gente vai estar, ou seja, é algo que sequer é vida. Então, o que mais me chama a atenção é a tentativa de imaginarizar o vírus, né? Dar uma cara para eles. Eu convido vocês, depois eu deixo no chat, ou onde vocês quiserem, eu convido vocês a assistir um filme de 1939, que é uma história muito curiosa, chama-se A Doença Branca. É um filme de 1939, de Hugo Gass, um tcheco, que é o seguinte: em 1938, um festival clássico de cinema, que era o Festival de Veneza, havia premiado Leni Riefenstahl, que era a cineasta preferida de Hitler, o que indignou toda a classe artística do mundo ocidental não alinhado com Reich. E resolveram criar um tal de um festival, que é o Festival de Cannes, que foi criado em 39. Só que exatamente em setembro, quando haveria o primeiro festival de Cannes, estourou a Guerra Mundial e 1939 não aconteceu. Ele foi acontecer no ano passado. Em 2019, conseguiram resgatar todos os filmes que tinham sido selecionados para o Festival de Cannes, de 39, que não aconteceu. Chamaram uma comissão como são um júri novo, e julgaram e premiaram. Tinha, por exemplo, como candidato o Mágico de Oz, antigo, com a Judy Garland, e tinha esse filme que é A Doença Branca, que é um filme de 1939, que é a história de um país com um líder tirano e populista, e nesse país chega uma doença chinesa, um vírus chinês, que só mata os idosos. E que o tirano achava isso muito bom porque matava os idosos e deixava os jovens prontos para aderirem ao governo dele. Tem uma cena que é impressionante, que é uma cena onde um assessor diz para ele: olha, descobrimos, o senhor não pode apertar a mão das pessoas, porque é assim que se transmite o vírus. E o tirano diz assim: eu vou então apertar a mão de todo mundo, porque eu sou o líder e ninguém vai me contaminar. 1939. Então, eu passo o link. Esse filme ele tem com legendas em inglês recuperado na internet. Ou seja,
Eu não sei até que ponto nós estamos apenas, quando a gente acorda hoje, a gente está vivendo um plágio de situações que, como 1984, muito antes já tinham sido antecipadas, né? Eu não saberia dizer isso, mas certamente eu diria o seguinte: o virtual, provavelmente ele veio para ficar. A sociedade do espetáculo, como ela foi definida e como várias pessoas teorizaram, ela vai sofrer naturalmente algumas alterações, até porque realmente eu acredito que uma certa crise vai vir e, e cada um, já que vai haver um certo fracasso da arte, vai ser uma sociedade do espetáculo mais na linha de que todos vão querer fazer o seu próprio espetáculo, sua própria live. Então, eu penso um pouco nisso. Mas ir mais adiante, eu não sou suficientemente profeta para dizer. Ok, Marcelo, você consegue me ouvir bem agora? Então, eu estou te ouvindo bem. Agora Tá deu bom. um. Se ficar ruim, eu Te dou um desligo toque. dá um toque. Marcelo, Bruna faz uma pergunta, é o seguinte: se o espelho é lugar do equívoco, a tela seria um prolongamento do espelho? Tem uma outra pergunta, você quer que faça junto ou... De 12 em 12, vamos lá. Pronto. Quem faz a pergunta pede para você falar um pouco mais do estudo que você mencionou, em que associa pessoas com depressão e uso de redes sociais. E essa mesma pessoa pede que você fale mais ainda sobre a oferta atual inteiro de atendimento psicológico. Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas a pessoa quer ouvir mais sobre esses dois aspectos. Aquele estudo, com mais detalhes, e sobre você conversasse um pouquinho mais sobre atendimento psicológico online. Certo. Bom, vou começar então respondendo, Bruna. Não. O que eu acredito é que as redes sociais, por isso o título Self-Logo Existo, se tornaram grandes caixas de ressonância narcísica. Mas que, primeiro, vamos também desmistificar a palavra narcisismo, porque eu não gosto de moralizar essa palavra narcisismo. Eu prefiro pensar a narcisismo como Freud mesmo a definiu. Narcisismo é essa pessoa fruto desse equívoco da confusão que a gente tem com a nossa imagem no espelho. Nós somos esse equívoco. Isso não vai mudar nunca. Apenas, quando eu prefiro pensar que as redes sociais eu estou usando bem sensu lato, elas se tornaram muito mais caixas de ressonância de si mesmo durante um tempo, e que agora, ao contrário, é possível isso, que eu chamei bobamente, foi o nome que eu dei aqui, conversando com o Júlio, com o Tarcísio, atravessamento, no sentido que eu não me sinto aqui. Veja bem, eu estou aqui com o meu narcisismo, Tarcísio está com dele, vou ter uma camisa bonitinha para estar aqui agora, estou aqui olhando, vou ver a minha imagem. É uma coisa, inclusive, gozada, porque eu estou supervisão e eu converso muito com muitos psicólogos. É curioso esse modo de atender virtual, porque tem um eco narcísico na posição do analista, do terapeuta, do psicólogo, quando ele faz virtualmente, porque ele vê o paciente, mas ele também se vê, não é? Muitas vezes nós estamos vendo a pessoa e nos vendo ao mesmo tempo. Então é claro que isso reitera, faz uma certa tautologia da imagem de si, né? Isso vai acontecer. Mas eu acredito que na hora que nós estamos, Bruna, eu falo uma coisa que você me perguntou, nós atravessamos um pouco isso e realmente fazemos uma conexão. Primeiro, porque, como eu te falei, nós aqui estamos presencialmente aqui, né? Presentes. Segundo, porque eu gosto muito de um prolongamento que Lacan faz do conceito de corpo, que a gente agrega Lacan aos tradicionais, embora Lacan ele vai fazer isso um pouco também quando ele escreve sobre o Heimlich, né, sobre a inquietante estranheza, né? Se Freud ele foi um grande teórico, por exemplo, dos objetos da demanda, que são as fezes, né, e o peito, Lacan agrega ao corpo a voz e o olhar. Ou seja, a unidade corporal ela
né, o objeto como aquilo que nos agrega, nos dá, que a gente vai chamar de uma certa consistência imagética da nossa persona, Lacan chama a atenção que a voz e o olhar também são organizadoras do nosso corpo. Então, que de uma certa maneira, mesmo virtualmente, algo do corpo, algo dos objetos do corpo está presente sob a forma de voz e olhar, né? Essa é uma divisão que mostra, por exemplo, que é possível, pode ser que a coisa mude no futuro, mas é possível. O cinema, o Zizek, Slavoj Zizek, ele tem um filme que eu gosto muito, que é o Guia do Perverso do Cinema. Ele diz uma coisa que eu gosto muito. Ele começa o filme dizendo: o cinema não nos ensina o que nós desejamos. O cinema nos ensina como desejar. Ou seja, a imagem, ela pode nos ajudar, pode nos fazer desejar, nos causar como desejo, e a voz também. Essa captura que o cinema faz, que as imagens podem fazer um pouco, né? Essa causação de si. Bom, com relação ao artigo, eu poderia mandar esse artigo, depois eu mando para o professor Tarcísio, ele é um artigo da Pensilvânia, ele é um artigo recente, ele é de 2018, né? O título do artigo seria mais ou menos esse: Facebook Language Predicts Depression in Medical Records. Ou seja, como o Facebook pode nos ajudar a predizer, dar índices de depressão. O que a gente já percebe um pouco no modo como as pessoas se servem do próprio Facebook, do Psil, que é onde eu trabalho, já que agora já respondendo uma pergunta e a outra, né? Que é exatamente, muitas vezes, no modo como as pessoas se dirigem a nós pedindo, ou no modo como elas se comunicam no Facebook, no feed de um Facebook, de uma das páginas que chama Segredos da UFBA, onde os estudantes colocam muitas coisas ali, muitas vezes a gente já ali, a gente identifica, essa mensagem tem algo aí que está precisando ser respondido logo, tem uma certa urgência ali, a gente percebe. Já me aconteceu, na verdade, esse telefone, esse smartphone, eu consegui um jeito de colocar a minha vida pessoal e aqui eu me conecto com o Psil e sou eu que recebo todas, absolutamente todas, as solicitações do Psil. Elas passam ainda todas por mim. É um negócio meio maníaco mesmo, mas é assim que acontece. E aí, só que o professor João Salles, da reitoria, ainda fez o favor de colocar anunciando que é 24 horas. Então, chegam mensagens que às vezes eu estou dormindo, eu não estou vendo. Mas eu não é que eu vá atender essas pessoas, mas eu distribuo para esse pool que nós temos de pessoas, né, que são mais de 40, e eu vou seguindo uma ordem. Eu tenho já uma sistemática criada. Mas já me aconteceu, por exemplo, de estar de férias no exterior e ainda assim eu levo lá o meu smartphone. Me lembro como se fosse hoje, porque era 11 da noite e eu estava no país exterior, deveria ser algo como 6 da tarde, de uma sexta-feira, de um final de ano, que eu estava de férias. E eu recebo uma mensagem no WhatsApp, normalmente elas são anônimas, não tem quem está do outro lado, no WhatsApp do Psyu. Estou na janela, vou pular agora. Quero pular agora. Você recebe aquilo ali, aí você, opa, espera lá, né? Me explique um pouco o que está acontecendo. Será que não dá para esperar um pouco? Vamos conversar, eu posso te encaminhar para algum lugar. Olha, não tem ninguém sábado, nenhum psicólogo lá. Na época ainda se fazia atendimento presencial, não era virtual. Não tem ninguém amanhã lá, mas eu te garanto, o meu nome é Marcelo, eu sou coordenador. Na segunda-feira tem o psicólogo fulano e fulano de manhã, tal. Mandei uma mensagem. Silêncio. Aí você começa a ficar angustiado, né? Lá, rapaz, pulou, pulou. Depois assim, de uma meia hora eu recebo uma mãozinha assim, um emoticon. Ok. Aí eu fiz um ok. Só isso. Na segunda-feira, realmente, o rapaz procurou, se identificou e foi lá. Então, isso mostra como as pessoas estão carentes de alguém do outro lado da linha. E é por isso que, eu estando acordado, eu não estando impossibilitado, as pessoas até tomam um susto, porque outro dia eu estava assistindo um filme, e 11 horas da noite aparece no meu WhatsApp uma demanda.
Aí, olá, aqui é do Psil. Funciona mesmo? Ela colocou assim. Eu falei, não, calma, eu sou seu coordenador, mas por acaso eu estou aqui com o celular na mão. E com isso, a gente percebe o tanto que somente essa estratégia de ter alguém do outro lado funciona. E no Psil, nós já pegamos situações de extrema precariedade social. E que aí os psicólogos, né, que estão comigo no plantão, que a gente chama de plantão, mas nem é plantão, que estão comigo no grupo, né, cada um vai... Só tem um dia que reúne todo mundo. Agora é por Zoom, antes era presencialmente, que é nas quartas à tarde. E é curioso que eles chegam para mim e colocam assim, olha, não tem o que fazer, ó, essa pessoa é uma quilombola, está aqui sem dinheiro, não tem o que comer, não tem o que dormir, onde dormir, tá? Está desesperada. E eu sempre digo, olha, infelizmente, nós não somos... Você pode indicar assistência social e tudo isso. A única coisa que você pode fazer nesse momento é você ser a pessoa que a ouve, que a acolhe. Mas eu te garanto que uma coisa vai ser essa pessoa, essa menina quilombolazinha que está aqui na Universidade Federal, está passando por tudo isso que ela está passando, de estar na rua, de não ter onde dormir, sozinha e com você do outro lado da linha. Você vai ver que só isso vai fazer uma diferença fundamental. Em 2 anos e meio de projeto, nós já ultrapassamos largamente a faixa de 3.000 acolhimentos. Ora, se a gente pensa, assim, alguns vêm 2 vezes, mas se a gente pensa que a UFBA tem 40.000 estudantes, e certamente a gente já passou de 2.000 estudantes diferentes, isso significa que 5% de toda a Universidade Federal da Bahia, de todos os estudantes, em algum momento nos procuraram. Não é isso? E é um serviço precário, no sentido que não tem sala bonita, não tem nada. Não tem uma salinha pequenininha e quando são 2 psicólogos atendendo, um pode até ficar embaixo do coqueiro atendendo ali na PROAI, do lado de fora, conversando. Mas nós temos esse equipamento que eu sempre gosto de chamar extremamente sofisticado, mais do que qualquer computador, que é a orelha. Ou seja, a gente oferece uma orelha a alguém que quer falar. Então, a gente brinca na UFA que tem a ouvidoria e a orelhoria. O psil é a orelhoria. Mas essa diferença faz com que, por exemplo, eu já tenha sido chamado para falar na USP, na UFMG, em vários lugares, que a gente conseguiu, claro que isso não vai durar para sempre, mas de todos os serviços preocupadíssimos com tentativas de suicídio e mortes por suicídio, instalados, experiências que eu tenho conhecido, a UFRJ eu fui falar também, e a Universidade Estadual também, nós tivemos 0 suicídios. Muitas tentativas, mas 0 suicídios. Então, isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que alguma função, e já tivemos situações como essa da janela, muitas vezes. Então, isso mostra que esse estar do outro lado e ter uma escuta um pouco diferenciado, que saiba acolher clinicamente, faz uma diferença. Muito bom, Marcelo, fantástico. Enquanto você falava, eu refleti aqui, não é? Eu havia trazido no início que a Faculdade Santa Casa tem como eixo transversal essa questão do cuidado com o outro, não é? E do cuidado de si. A gente pensa que nos cursos de graduação e pós-graduação esse deve ser um elemento constante, porque à medida que o aluno aprende a cuidar de si, ele vai cuidar de si enquanto profissional, quer dizer, depois que ele deixa a faculdade, ele vai valorizar esse aspecto também no paciente. Agora, o que eu pensava é que é fantástico, você está falando de instituição pública, a Universidade Federal da Bahia, no meio de toda a privação de recursos, de todas as dificuldades que nós assistimos no país, nós temos verdadeiras pérolas, e essa é uma pérola. Não é? O SUS, apesar de todas as dificuldades, um sistema de saúde que está, em tese, aberta a todas as pessoas, quer dizer, limitada pelas circunstâncias, mas aberta a toda a população, é uma outra pérola
da nossa existência, dos nossos serviços públicos. Eu refleti ainda, Marcelo, antes de passar para a próxima pergunta, o seguinte, que um dos grandes obstáculos ao profissional de saúde para a atenção subjetiva, a atenção psi ao paciente, independente de ser psicólogo, é essa concepção de que ele tem que intervir, ele tem que fazer algo. Lembro sempre de um professor de psiquiatria, aliás, era um clínico geral que escreve no livro de psiquiatria, Psiquiatria na Prática Médica, da Universidade de Cornell, o Eric Cassel. Ele dizia que todo ato de saúde é um ato psicoterápico, de boa ou má qualidade, a depender do profissional que o executa. Então, você trazia aí de uma forma muito rica essa questão do quanto é importante o indivíduo escutar. Ele não tem que fazer essa demonstração de interesse pelo outro, isso faz uma diferença de uma potência fantástica. Quer dizer, só quem foi estudante do interior, pobre, vivendo em Salvador, com todas as dificuldades, é que sabe o quanto é difícil um momento de desvalia e não poder contar com ninguém. De maneira que o Psil é um dispositivo fantástico. Eu me parabenizo e a universidade por essa iniciativa, por esse serviço. Vamos passar às questões seguintes, Marcelo. Tem mais outras tantas aqui, eu não sei se nós conseguiremos, você conseguirá responder a todas até o final. É um tema que parece assim uma outra pauta, mas tem a ver, eu acho que tem a ver com essa questão da relação virtual, do contato virtual, do smartphone, do que seja, e, sobretudo, das fake news. A pessoa pergunta o seguinte: por que estamos assistindo no Brasil uma recusa da palavra e do diálogo? Então, ele está trazendo essa questão dessa divisão entre segmentos que não se entende, essa polarização que nós estamos assistindo no país recentemente. E uma outra pessoa, de nome Fernanda, ela pergunta um pouco em cima daquela situação que você falou do estava pensando em se jogar pela janela. Ela pergunta: Marcelo, você já fez atendimento a uma pessoa psicótica online? Você já teve uma situação? Eu acho que ela queria ver mais exemplos ou situações mais complexas. Tá ok, Marcelo, com você. Inicialmente, dizer o seguinte para todos aí, viu, Tarcísio? Enquanto você falava, eu localizei o trabalho, eu botei o link do trabalho aí, do PNA, viu? É aquele trabalho que vocês pediram, tá aí o link do trabalho do Facebook, né, que tinham me pedido, né, para colocar. São muitas questões. Eu não tenho como dissociar esse certo autismo. Veja bem, eu vou agora para um grau mais severo com relação ao que eu chamei inicialmente do narcisismo das redes sociais para o autismo nas redes sociais. Com perdão da palavra, que o autismo é uma coisa usado aqui mais para colocar um total bloqueio, que por sinal não acontece nos autistas, mas acontece no autismo social, o completo bloqueio à dimensão da escuta do outro. Ora, o que acontece? Freud, eu sempre achei muito interessante reler Psicologia das Massas, que é um texto tão antigo de Freud, no momento atual. Existe quem tenha feito isso, salvo engano, em 1955, num texto que eu gosto muito, que foi Adorno fez isso. Adorno, quando ele vai estudar a questão da forma... o que acontece? Quando o Adorno escreve esse livro, ele pega a Psicologia das Massas de Freud e vai justamente pensá-la após a Shoah, após o extermínio dos judeus. Não é isso? Isso em 55. É bom lembrar que eu não sei, algumas pessoas criticam muito Freud, por exemplo, quando ele teve a oportunidade de tirar as 4 irmãs dele, Rose, Pauline e Elsa, me esqueci o nome da quarta, da Áustria. Por que ele não tirou?
Por incrível que pareça, eu lendo Freud, agora que foi aniversário dele, mais uma vez circulou aquela famosa entrevista dele do final da vida, o valor da vida, né? Que todo aniversário de Freud ela circula um pouco. Eu acredito que, por mais que Freud fosse um pessimista, em 1939, ele não entendeu o que aconteceria em 1941, quando as irmãs dele foram para Treblinka, foram para os campos de concentração. Acho que talvez ele tivesse feito um esforço para tirá-las também. Então, acho assim que uma coisa é pegar aquele texto Psicologia das Massas, ouvi-lo em 55, lê-lo desde Adorno, que eu posso passar para vocês a referência, que é fundamental, esse texto é um texto que eu gosto muito, que é a formação do líder fascista, e como eles colocam, e pensar no momento atual essa leitura, onde esse autismo das redes sociais, ele faz o seguinte, e eu já percebi porque eu sou casca grossa, mas nossa, como já tomei porrada em rede social. Muita, porque eu tenho um Facebook bem grande e onde, talvez, contrariamente a alguns colegas, os canalistas, assim, eu me coloco, é uma questão de jeito. O meu jeito é o seguinte, uma coisa é o que eu sou na minha clínica, mas o Tarcísio sabe disso, eu sou um sujeito que fala muito, coloco em as posições políticas quando eu tenho uma indignação. Eu tenho realmente uma questão política que apenas me considero capaz de distanciar as coisas em algum momento. Mas o que eu pude perceber, esse autismo, é o seguinte: é a lição de Freud. Só é possível a gente odiar alguém a ponto de exterminá-la, a ponto de segregá-la, se a gente reduz essa pessoa a um traço. Então, a gente volta ao elemento pulsional, que vai dar o elemento pulsional do elemento do consumo, que eu disse, olha, vamos reduzir a vida como uma playlist a uma coisa que permita viciar, e a gente sabe que todo prazer vira opção de morte. Ele vai, você pode ser viciado em algodão doce, de alguma maneira, essa opção de morte pega aquilo ali, você vai morrer de algodão doce. Ele vai te levar para uma zona que é preciso um certo despertar. Olha, o que acontece, então? As redes sociais, para elas funcionarem, elas têm que fazer essa redução a um traço, digamos assim, petralha e coxinha, né? Isso que é chamado agora tanto de polarização, é exatamente porque o avesso da dialética, onde você vai poder pegar traços de um argumentar e chegar à diferença, nas redes sociais, a gente coloca aquilo, reduzir a um traço. Certa feita, eu cito esse exemplo no Self-Log Existo, eu só borrei o nome dessa pessoa, mas eu coloquei o texto, o post que eu coloquei, e aí, para minha surpresa, eu comecei a ter brigando muito, assim, com uma maneira muito virulenta, assim, eu estava falando que eu achava, eu particularmente continuo achando um absurdo a lei proibir o aborto de fetos anencéfalos. Porque só quem passou, como eu já acompanhei, uma mulher grávida até o último mês de gestação com feto anencéfalo, sabendo que estava com esse feto anencéfalo, sabe o que é isso. Né? O que é. E eu escrevo algo assim. E eu comecei a receber mensagens muito assim fortes de uma pessoa, uma mulher. Anencéfalo é sua mãe, você que é o feto abortado. Isso é um negócio muito violento. Eu até respondendo, como eu sempre respondo, eu assim, ó, não tendo agressão física, eu vou levando até onde eu posso. Eu tentei. Teve uma hora que me ocorreu de falar, deixa eu entrar aqui na página dessa pessoa. Foi inacreditável. Era uma senhora cuja página só tinha foto de Virgem Maria, de Santa, de Trezena de Santo Antônio, de tudo, com a família dela. Eu falei assim, deve estar tendo um robô aqui que está desviando. Eu falei, não, era aquela senhora mesmo que tinha aquilo tudo. Se eu colocasse duas das frases que ela colocou na própria, devolvesse para ela, teria sido um escândalo na vida dela. Então é aí que a gente percebe como, de uma certa maneira, o traço, a gente tem que ter muito cuidado, porque sabemos disso como psicanalistas. A segregação está em nós, todos temos. Então, quando a gente precisa que um presidente não faça um churrasco para 30 pessoas, porque exatamente ele vai ele tá fazendo um modelo,
está modelizando algo e ele está fazendo com que todas as pessoas que tinham a vontade de fazer se sintam liberados. Se o mestre pôde, todos podemos, né? Então, esse mecanismo de uma certa hipnose fisgou o mundo. Se eu fosse aqui, realmente, como o Tarcísio falou, adoro conversar sobre esse tema, iríamos até meia-noite fácil, e ainda depois, quando acabasse aqui a conversa presencial, bora tomar uma para continuar até as 4 da manhã no boteco, continuaria. Para mostrar o seguinte, que é claro que o próprio mundo do welfare state, houve várias questões que fizeram com que a gente fosse tendo índices dessa segregação e a ascensão dos governos totalitários. Me parece que não é à toa que essa era, nossa era, o início desse milênio vai ser marcado pelas imigrações e pela pandemia. Aparentemente não tem muita coisa a ver com o outro, mas para mim tem tudo a ver, que é o núcleo duro da segregação. Muito bom. Marcelo, veja só, nós seguimos aqui, como você falou, até mais tarde, tem mais perguntas, mas o que é que nós temos feito? Já estamos sinalizando que o tempo está no final. As perguntas que não foram respondidas, se você não se incomoda, a gente pode lhe endereçar e depois a gente disponibiliza para o e-mail das pessoas que estão inscritas. Mas nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de te agradecer, em nome da Faculdade de Santa Casa, te parabenizar pelo que nós assistimos todos até então, é uma satisfação imensa. Agradecer a vocês que estão presentes assistindo essa palestra